noite, nosso grupo irá apresentar o portfólio de práticas de extensão interdisciplinar. Nós somos alunos da Faculdade Multivix Vitória, onde cursamos o 5º período de farmácia. Esse período nós temos uma matéria chamada Práticas de Extensão Interdisciplinar, que tem como objetivo transmitir o conhecimento adquirido em sala de aula para a comunidade por meio de intervenções que buscam levar a educação e saúde. Nosso grupo é composto por... Meu nome é Ana Helena, eu tenho 20 anos e trabalho há 2 anos e meio em farmácia, onde eu despertei o meu interesse pelo curso de farmácia. Meu nome é Celina, tenho 24 anos, estou trabalhando há 3 meses em farmácia e tive interesse pelo curso a partir de pesquisas que eu fiz na graduação de Ciências Biológicas. Meu nome é Evelyn, tenho 21 anos, sou técnica em biotecnologia, onde eu despertei o interesse pelo curso de farmácia. Meu nome é Jefferson, eu tenho 30 anos, moro em Cariacica, sou formado em administração e trabalho há 5 anos em farmácia. Meu nome é Carolina, tenho 19 anos e trabalho há 3 anos em farmácia e drogaria. Meu nome é Micaela, tenho 25 anos, sou formada em técnica de enfermagem e análises clínicas e trabalho há 6 anos em laboratório. Meu nome é Priscila Charade dos Reis, eu tenho 27 anos, eu sou natural de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, eu sou formada em auxiliar e técnico de enfermagem, eu trabalhei durante 6 anos em laboratório de análises clínicas, onde despertei meu interesse pelo curso de farmácia. Eu comecei a minha faculdade lá, mas meu esposo passou num concurso aqui no Espírito Santo e nós viemos morar aqui e eu transferi, assim, a minha faculdade para a Multivix de Vitória. Meu nome é Suzilane, tenho 23 anos, moro em Cariacica, sou formada em técnica em análises clínicas há 3 anos e há 3 anos eu trabalho em laboratório fazendo análises e foi através do laboratório do Elmar Bittencourt que me despertei o interesse pelo curso de farmácia. Bom, inicialmente, o nosso grupo teve a ideia de fazer a intervenção em um asilo. Porém, com a chegada do novo coronavírus e a necessidade do distanciamento social, tivemos que mudar de ideia, pois percebemos que essa se tornou inviável. Dessa forma, decidimos fazer a intervenção para os pacientes que utilizam a Unidade Básica de Saúde de Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica. No dia 3 de abril, eu fui até a Unidade Básica de Saúde e conversei com o coordenador da unidade, que o nome dele é Júnior. Aí eu perguntei a ele se a gente poderia levar a nossa intervenção lá, expliquei como que ia funcionar. E diante disso, ele aceitou a ideia, gostou. Aí ele pegou e levantou alguns relatórios lá. Eu até não pude ir lá participar junto com ele, mas ele viu de acordo com o pedido de mercadoria dos medicamentos que ele pedia, quais eram os remédios que eram mais solicitados na compra, e foi então que a gente identificou que os remédios mais prescritos eram os remédios das classes de diabetes, de hipertensão, de infecções bacterianas, que seriam os antibióticos, e até mesmo muitos casos de asma. Aí, diante disso, a gente direcionou o nosso trabalho focando nessas principais doenças. Aí nós aproveitamos e fizemos umas pesquisas na internet e a gente até colocamos aqui no trabalho e verificamos que 25% 25% corresponde à quantidade de 13 milhões de pessoas com diabetes e doenças. Ou seja, isso é uma epidemia mundial. É muito grande essas estatísticas. A gente também fez umas pesquisas sobre hipertensão, que também é uma doença silenciosa, que atinge 35% da população, e anexamos junto no trabalho para poder termos um embasamento e um motivo porquê maior para poder direcionar o nosso trabalho.
Bom, já nesses artigos, nós podemos ver sobre a diabetes. Né? Neste primeiro, fala sobre o que pode acarretar o uso inadequado, né, da aplicação de insulina. E ele cita esse problema, a lipohipertrofia. Já nesse segundo, foi um estudo que eles fizeram sobre os resíduos gerados, né, pelos usuários de insulina, e eles montaram um panorama, né, sobre a geração, o manuseio desses resíduos pelos usuários que são diabéticos. Bom, o nosso tema proposto, né, pela disciplina é meio ambiente e saúde. O nosso problema são quais as consequências, né, do uso incorreto, do descarte incorreto de medicamentos dispensados para os pacientes nessa unidade básica de saúde. A nossa questão é como o conhecimento farmacêutico pode auxiliar no uso incorreto, no descarte incorreto, né? Ou seja, como o profissional farmacêutico, ele pode contribuir para que isso não aconteça, né? Para que não haja o uso irracional de medicamento e o descarte incorreto. O nosso principal objetivo foi orientar sobre o uso e descarte correto desses medicamentos, e os objetivos secundários que nós fizemos foi orientar também sobre o uso correto das bombinhas na crise asmática, ensinar também e orientar sobre a importância do uso correto de antibióticos, no tempo correto, na quantidade correta, orientar sobre o que acabamos de falar, sobre o uso, o descarte incorreto, né, das agulhas administradas, né, de insulina, né, pelos diabéticos, e instruir também sobre os melhores locais de aplicação desse fármaco e também sobre a maneira correta de aferição da glicemia, né, como se utiliza corretamente o aparelho e as consequências dessa patologia, né, e quais as importâncias de uma alimentação regrada e saudável. A nossa metodologia foi de forma indireta e abordamos o assunto em uma linguagem mais didática e simples para fácil compreensão de todos. Nós fizemos 2 metodologias, por vídeo e por panfletos. Fizemos breves vídeos didáticos abordando os seguintes assuntos: a importância da ausência do sal na alimentação e sua influência na hipertensão, olhar sempre a validade dos produtos, o uso correto das bombinhas de asma e a importância do processo de higienização da boca após o uso, como utilizar o glicosímetro, locais corretos para aplicação da insulina, o descarte correto dos materiais pérfuro-cortantes e o lixo biológico, sobre a resistência bacteriana e também a importância do uso correto e do horário de administração dos antibióticos. Fizemos também um panfleto bem didático que ficará na farmácia básica da UBS para distribuição. E nele contém as informações dos vídeos para aqueles que têm acesso à internet podem ver os vídeos, e também as informações que tem nos vídeos estão contidas no panfleto para aqueles que não têm acesso à internet. A nossa experiência esse semestre foi bem diferente devido à pandemia que estamos enfrentando do coronavírus. De início, nós ficamos bem apreensivos porque nós não sabíamos se ia dar certo, como nós íamos fazer o trabalho, mas no decorrer das aulas, com a ajuda da professora, nós fizemos as nossas reuniões pelo Zoom, nós conseguimos dividir para cada um fazer uma parte, uns ficaram responsáveis pelos vídeos, outros por fazer o panfleto, e graças a Deus deu tudo certo, valeu a pena a experiência, apesar de fazer falta o contato, fazer falta a gente ir até o local, mas nem por isso deixou de ser uma experiência muito boa. Nós aprendemos bastante com isso e foi muito gratificante poder ajudar e levar um pouco dos nossos conhecimentos adquiridos na sala de aula para outras pessoas. Em relação à metodologia que havíamos pensado, ela deu super certo, porque nós dividimos e cada um ficou responsável para estar gravando um vídeo. Eu, Micaela, fiquei responsável para estar falando sobre pressão arterial e sobre a validade dos medicamentos. A Suzilane, ela gravou o vídeo falando sobre o uso incorreto de antibióticos e sobre a resistência bacteriana. O Jefferson, ele gravou sobre a asma, sendo uma doença crônica.
A Celina, ela gravou um vídeo falando sobre a bombinha da asma, como devem ser utilizadas, e também deu dicas de como saber se acabou ou não. A Priscila, ela gravou um vídeo falando sobre a diabetes e diferenciou sobre a diabetes tipo 1 e tipo 2. A Caroline, ela gravou sobre a insulina, quais são o local de aplicação e o local de descarte. A Ana Helena e a Evelyn ficaram responsáveis pelo panfleto, se baseando nos vídeos que a gente fez. Próximo slide vai mostrar com mais riqueza de detalhes as informações que estão nesse panfleto. Neles estão escritos sobre dicas de como prevenir a diabetes, qual é o melhor local para aplicação da medicação, como é que funciona a aplicação dessa medicação. As formas como essa insulina pode ser prescrita, pode ser em agulhas ou através de canetas. Essa agora, dá para você ver as imagens do panfleto que as meninas fizeram. Aqui está dando as dicas, né, para prevenir a diabetes, como alimentação, tomar cuidado com a alimentação, exercício físico, não fumar. E aqui do lado está mostrando os locais corretos para aplicação da insulina. A gente pode ter os braços, região das coxas, das costas e da barriga. No panfleto também abordamos os assuntos relacionados à hipertensão arterial em relação às causas, sintomas e os cuidados que devem ser seguidos. Também abordamos sobre a asma, que é uma doença inflamatória. Abordamos também sobre o descarte de materiais supérfluos cortantes e o uso correto do descarte de cada medicamento. Ao gravarmos os vídeos e a gente criar o panfleto, a gente pode perceber que tudo que a gente aprende no nosso dia a dia, durante as aulas na faculdade, é muito importante e faz muita diferença na vida das pessoas. Até os mínimos detalhes, como dica de como usar o medicamento corretamente. A maior dificuldade que a gente teve foi de como a gente gravaria esses vídeos de forma clara e simples, para que as pessoas conseguissem entender e que ficasse atrativo, não ficasse um vídeo chato e repetitivo. Ficaria melhor se a gente pudesse ter aprofundado um pouquinho mais nos temas e falado um pouquinho mais. Porém, os vídeos ficariam muito grandes e aí acabaria ficando inviável. Outra dificuldade que a gente teve também foi de colocar todos os assuntos abordados no vídeo em um único panfleto. Nesse trabalho, a gente pôde aprimorar mais nossas técnicas e maneiras de falar com o público, de perder um pouco a timidez, mesmo que seja através de vídeos, e de aprimorar nossas técnicas de apresentação dos assuntos. Depois que a gente tinha finalizado o serviço, o trabalho, a gente achou uma frase muito interessante em uma rede social que diz assim: conhecimento técnico farmacêutico é o mesmo para todos. O que diferencia cada um é a visão do que será feito com esse conhecimento. E essa frase reflete muito bem o que a gente vive no nosso dia a dia, porque a gente aprende muito que passar o conteúdo que a gente adquire, ele é muito importante. E ele é importante tanto para a gente quanto para a pessoa que recebe esse conhecimento. Porque a gente transferindo esse conhecimento, a gente percebe que o que a gente estuda e o que a gente aprende é muito importante, sabe? Principalmente para ajudar na promoção, recuperação e tratamento na saúde das pessoas.